Olá, você sabe como funciona a prescrição intercorrente no processo civil? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e a prática jurídica, isso de uma forma descomplicada. Na pílula jurídica de hoje, vamos conversar sobre a prescrição intercorrente. Esse tema foi uma sugestão do José Roberto. Então, por isso, sempre que você tiver um tema que quiser que eu traga aqui para a pílula jurídica, deixe aqui nos comentários que nós vamos preparar uma pílula jurídica sobre o assunto. Vamos então falar sobre prescrição intercorrente. Para conversarmos sobre prescrição intercorrente, primeiro eu preciso esclarecer o que vem a ser a prescrição. A prescrição é um fenômeno jurídico que ocorre com o decurso do tempo que faz com que pereça o direito de ação, ou seja, o direito de provocar o Estado juiz para fazer cumprir um direito material que você possui. Quando falamos em prescrição intercorrente, precisamos lembrar que é aquela que acontece no curso do processo. Por isso que é intercorrente no curso do processo. Então, prescrição intercorrente é o perecimento do direito de ação em razão do decurso de tempo por algum problema que acontece no processo, por alguma crise que acontece no processo, que nós já vamos conhecer quais são essas crises que levam à prescrição intercorrente. Um ponto fundamental é que o artigo 921 do Código de Processo Civil estabelece sobre o funcionamento da prescrição intercorrente, mas, além disso, esse dispositivo foi alterado pela Lei 14.195, que inseriu uma série de mecanismos que trouxeram mais clareza e mais segurança no funcionamento e aplicação da prescrição intercorrente. Precisamos lembrar também que a prescrição intercorrente ela se aplica aos processos de execução e aos cumprimentos de sentença. Mas para conversar melhor sobre esse assunto, vamos conhecer o artigo 921 do Código de Processo Civil. O artigo 921 estabelece o seguinte: suspende-se a execução, inciso 3º, quando não for localizado ou executado ou bens penhoráveis. Percebemos, então, duas situações que vão gerar a paralisação do processo de execução. A primeira situação é quando o devedor não for citado, quando ele não for localizado na citação. A segunda é quando não forem localizados bens penhoráveis. Essas duas situações geram uma crise processual, e essa crise processual desencadeia a suspensão, a paralisação do processo. É muito importante o fenômeno da suspensão processual, porque ela gera também a suspensão do prazo prescricional. A gente vai perceber isso conforme for estudando os outros parágrafos do artigo 921. O parágrafo 1º estabelece o seguinte: na hipótese do inciso 3º, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Vemos, então, que o parágrafo 3º estabelece que, suspensa a execução em razão da não localização do devedor ou de bens do devedor, o juiz ele determina a suspensão do processo. E determinando essa suspensão, ela se dará pelo prazo de 1 ano. E como a suspensão do processo ela tem o seu curso, também fica suspenso o prazo prescricional, suspensa a prescrição, significando o seguinte: para eu ter que suspender algo, é porque essa questão, esse prazo esteve em curso. O que vai acontecer é o seguinte: quando ocorrer essa crise na execução, no mesmo momento em que houver, na primeira situação, a suspensão do processo, o prazo prescricional também se suspende.
significando que a não localização de bens do devedor ou a não citação do devedor gera o início também do prazo de prescrição intercorrente. Só que esse momento inicial, ele fica suspensa a prescrição também, em razão da suspensão do processo. Isso acontece de modo contínuo, de modo concomitante, tanto a suspensão do prazo prescricional como o início do prazo prescricional. No primeiro dia, quando ia nascer a prescrição, ela já também é suspensa ali. Só que essa suspensão ela tem um limite, e esse limite é o prazo de 1 ano. O parágrafo 2º estabelece que, decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Então, o que acontece? Essa suspensão do processo, que também suspende o prazo prescricional, ela tem um limite. O limite dela é o prazo de 1 ano, no máximo de 1 ano. Se nesse período de suspensão não for localizado o executado, nem forem localizados os bens, qual será a consequência? A consequência será que o processo será arquivado. Esse arquivo ele é um arquivo provisório. Existe uma razão para esse arquivamento. É porque o processo tramitando, ele gera uma perda de tempo. Por isso que o juiz, ele passado o prazo máximo de 1 ano de suspensão, ele remete isso para o arquivo provisório. No processo eletrônico, esse arquivo provisório não é uma caixa, não é uma estante, ele é uma pasta, ele é um local virtual, onde esse processo fica uma fila virtual, que existe nos sistemas processuais. Isso faz com que o processo, não ficando no fluxo de tramitação, ele não gere perda de tempo. Porque, queira ou não queira, quando o juiz ou o servidor ele começa a olhar os processos de uma determinada fila, né, se ele abre um processo que não vai tramitar, porque está ali paralisado e vai continuar assim, ele gera uma perda de tempo. Porque ele abre o processo, ele olha para descobrir, não, esse processo aqui está paralisado. Então, por isso que o juiz pode pegar e remeter esse processo para o arquivo provisório. Isso acontecia quando o processo era físico e também isso vai acontecer no processo eletrônico, com essa finalidade de diminuir o congestionamento da unidade, não ficar ali com muitos processos em fila, sem que esse processo, na verdade, não esteja tramitando. O parágrafo 3º prevê o seguinte: os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. E aí nós nos deparamos com a seguinte situação: o processo estava no arquivo provisório, só que o exequente, ele percebe que aquele indivíduo que não tinha bens, de repente comprou um carro. E esse carro não tem alienação fiduciária, ou seja, ele pode ser penhorado. Então, em razão disso, o que ele faz? O exequente vai lá e pede ao juiz para que desarquive o processo, já que ele encontrou bens e pede a penhora desse bem. E quando a gente lê o dispositivo, ele só fala em localizado bens penhoráveis. E a pergunta que fica é a seguinte: olha, então, se o devedor ele não foi citado, não foi localizado para citação e for para o arquivo provisório, a parte não pode retirar esse processo se localizar o devedor? E o entendimento doutrinário é que sim. É que, na verdade, houve uma atecnia do legislador ao deixar de contemplar a situação do devedor, a situação do devedor que não foi citado. E sim, localizado esse devedor, é possível haver o desarquivamento do processo. E outra pergunta seria: esse desarquivamento, ele paralisa o fluxo da prescrição intercorrente? Não, ele não vai paralisar o fluxo da prescrição intercorrente. Essa diligência, ela não vai parar a prescrição intercorrente. Ela só vai parar a prescrição intercorrente se ela for exitosa, porque veremos daqui a pouco que quando ocorre a citação do devedor ou quando ocorre a penhora de bens, aí sim a prescrição ela novamente é interrompida, porque houve sim um movimento de efetividade na execução, porque a prescrição intercorrente ela só tem a função de fazer com que aquela execução que não é frutífera, que não vai gerar efeito, ela um dia pereça. E é por isso que ela
tem sua previsão. Mas, se for exitosa, ou a citação ou a localização de bens, essa prescrição ela é interrompida. É o que veremos daqui a pouco. O parágrafo 4º estabelece: o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e será suspensa por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no parágrafo 1º, que é o prazo de 1 ano. Compreender o parágrafo 4º é de fundamental importância, porque ele nos diz quando começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. E esse prazo começa a correr quando a parte exequente, o advogado da parte exequente, é intimado da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, significando que ali, no dia que o exequente é intimado, começa o prazo de prescrição intercorrente. E também precisamos atentar que, nascendo a prescrição intercorrente, nessa primeira tentativa, nessa primeira situação, nasce também a suspensão. Os dois nascem juntos. Nasce a prescrição intercorrente e vem a suspensão, porque só se pode suspender o que está em curso. Então, é por isso que a prescrição intercorrente, o prazo, o termo inicial, é exatamente a intimação do exequente, ou da não localização do devedor, ou da não localização de bens. Ali nasce a prescrição intercorrente. Só que, nessa situação, também nasce junto a suspensão do prazo. E uma observação interessante é a seguinte: o parágrafo 4º, ele diz que essa suspensão vai se dar pelo prazo máximo do parágrafo 1º, significando que essa suspensão ela só pode acontecer uma vez no processo. E ela pode durar até o momento em que o exequente ou encontre o devedor ou encontre bens. Se isso acontecer em menos de 1 ano, a suspensão ela vai durar o tempo que o exequente ele levou para encontrar esses bens ou encontrar o devedor. Ou seja, não significa que toda suspensão tem que durar até 1 ano. Ela vai durar até o momento em que o exequente falar: juiz, eu achei o devedor, manda citar ele desse endereço aqui que ele está lá. Ou então, juiz, achei aqui o carro dele. Ele comprou um carro semana passada aqui, eu quero que penhore esse carro. Então, aí vai cessar a suspensão do processo. O processo retoma seu curso. O parágrafo 4º-A estabelece o seguinte: a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Outro ponto fundamental para a gente entender o funcionamento da prescrição intercorrente é o parágrafo 4º-A, que foi introduzido pela Lei 14.195. O que ele quer dizer é o seguinte: olha, se você não achar bens e não achar o devedor, o processo vai ficar parado por no máximo 1 ano, e depois começa a correr a prescrição intercorrente. Mas, se você achar o devedor e conseguir citar, interrompe a prescrição. O que é a interrupção? Interrupção significa que o prazo zera. É diferente da suspensão. Na suspensão do prazo prescricional, o prazo anda, quando vem a suspensão, ele fica ali sem andar, no período de suspensão, e depois, terminada a suspensão, ele volta a correr pelo quê? Pelo prazo que faltar, pelo remanescente do prazo. Então, se o prazo tinha que ser de 3 anos, ele ficou 1 ano suspenso, né? Ele tinha andado 6 meses, ficou 1 ano suspenso, e ele volta a andar, ele vai voltar a andar e o prazo que está faltando é de 2 anos e 6 meses. Quando interrompe, não, zera o prazo. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: se achar bens do devedor, ou se você conseguiu localizar o devedor e conseguiu citar, interrompe a prescrição.
é como se ela não tivesse andado. Aquilo que aconteceu para frente não tem valor. Esquece. Se não chegou ao prazo de prescrição intercorrente, agora vai começar um novo prazo, uma nova história processual. É isso que ele quer dizer. E outra questão que ele traz também é que, durante o tempo para o judiciário tomar as medidas que o exequente pede, esse tempo não é contado para fins da prescrição intercorrente, desde que o exequente ele cumpra os prazos processuais ou cumpra os prazos que o juiz fixar. Isso é por quê? Porque nem sempre quando a parte peticiona, aliás, raramente quando a parte peticiona, o juiz despacha de imediato. Existe uma fila de processos diante do grande acúmulo de acervo que existe nas unidades judiciárias. Então, quando o processo ele recebe uma petição, ele vai para uma fila de conclusão e o juiz vai despachando essa fila em ordem cronológica da fila, né? O que estava primeiro na fila, ele vai despachando primeiro. A consequência disso é que, às vezes, aquela petição vai levar 1 mês, 2 meses, 3 meses para ser apreciada. Por quê? Porque tem uma fila, tem as urgências que passam na frente, isso aí, e processos prioritários que passam na frente, e faz com que essa fila ela ande, né, num compasso muito menor do que o volume de entrada. Por isso que o exequente ele não é prejudicado por esse tempo entre o pedido dele e o momento que o juiz despacha e aquilo vai ser cumprido. Que o juiz vai lá, ele pede ao juiz cita o indivíduo aqui na Rua das Flores. E aí o juiz, 2 meses depois, despacha cite na Rua das Flores, que ele encontrou um novo endereço. A suspensão acaba, por quê? Porque o exequente indicou um novo endereço. Acabou a suspensão, se estava no prazo de suspensão. Mas a prescrição não pode correr. Por quê? Porque está no cumprimento das diligências. E aí, o juiz vai e manda citar, emite um mandato de citação, vai para o oficial de justiça e o oficial de justiça cumpre. Digamos que quando foi cumprir não localizou. O que significa o seguinte: o juiz ele vai intimar a parte para tomar ciência da não localização dessa segunda citação. E aí você pergunta, vai suspender de novo? Não, porque a suspensão é por uma única vez. Vai começar a correr o prazo de prescrição. Mas esse prazo só vai correr, ele vai correr da data da intimação do advogado exequente. Mas esse prazo só corre em quê? O juiz bota lá, exequente, não achou o devedor no endereço que você indicou de novo. Eu te dou 15 dias para você apresentar um novo endereço aí, ou pedir alguma outra diligência que você entenda pertinente. Se o exequente não faz nada, ou seja, ele não responde nesses 15 dias que o juiz fixou, o prazo de prescrição intercorrente vai correr. Desde quando? Desde quando ele foi intimado. Mas se ele vai e peticiona e diz, juiz, eu já pesquisei em vários sistemas, pesquisei na internet, não achei o endereço, eu quero que você faça uma diligência para mim no cadastro de leitores, no Cispajude, para tentar localizar o endereço. E aí o juiz vai fazer essa diligência, vai achar o endereço, vai intimar e o processo vai andando. Enquanto o exequente ele cumprir esses prazos que o juiz estabelecer ou prazos que a própria lei processual estabelecer, isso significa que a prescrição intercorrente não vai correr. É isso que ele está falando aqui no parágrafo 4º. O parágrafo 5º já está tratando de quando acaba o prazo da prescrição intercorrente. Ele fala assim, o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-los sem ônus para as partes. Primeiro ponto aqui, e que você deve estar se perguntando, é assim, mas até agora, Renato, você não falou de qual é o prazo da prescrição intercorrente. E eu não falei propositalmente, porque o prazo ele vai depender do título de crédito. Ele vai depender do direito que está sendo executado. É o que diz o artigo 206A do Código Civil, que foi também inserido no Código Civil pela Lei 14.195, que diz que o prazo de prescrição intercorrente ele é o mesmo prazo da pretensão, ou seja, é o mesmo prazo de prescrição daquele objeto que está sendo executado, daquele direito que está sendo executado. Isso
é uma inserção legislativa que, na verdade, observa uma súmula muito antiga do Supremo, que é a súmula 150, que já estabelecia essa previsão. Um outro ponto que também agora a gente precisa prestar atenção é o seguinte: o juiz ele pode conhecer de ofício da prescrição intercorrente. O que é conhecer de ofício? Ele vai olhar o processo e vai ver, ó, isso aqui está prescrito. Isso é conhecer de ofício. Ele não precisa que nenhuma das partes diga para ele, juiz, ó, está prescrito. Porque a matéria de ordem pública ele pode conhecer de ofício. Ele não precisa ser provocado para conhecer. Porém, o fato dele conhecer de ofício não significa que ele possa decidir de plano. Ele precisa ouvir as partes. Ou seja, ele vai intimar o exequente, executado, para que eles se manifestem sobre a prescrição intercorrente e vai dar um prazo, que é o prazo de 15 dias. Isso em razão do princípio da vedação à surpresa, que é o que está no artigo 10 do Código de Processo Civil. Por isso, o juiz, ele mesmo vendo a prescrição intercorrente, ele não pode já decidir de plano. Ele vê, ele conhece de ofício, ou seja, ninguém provocou, ele vê, não, isso aqui está prescrito. E ele intima as partes para que elas se manifestem sobre a prescrição, dando prazo de 15 dias para essa manifestação. O parágrafo 6º traz regra de nulidade. Ele fala assim: a alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o parágrafo 4º deste artigo. O que ele quer dizer aqui, a gente vai compreender melhor. Primeiro, a alegação de nulidade nesse procedimento da prescrição intercorrente, prazo de suspensão, intimação das partes, ela só vai ser conhecida se for demonstrado o prejuízo. A parte, e certamente vai ser a parte exequente, porque ela que é prejudicada com a prescrição intercorrente, a parte ela precisa demonstrar um prejuízo processual para que o juiz possa reconhecer, né, a nulidade dessa decisão que declarou a prescrição intercorrente. Ou o juiz, né, isso pode ser através de um recurso de pago de declaração a respeito da sentença que declarou a prescrição intercorrente, ou até em grau de recurso, em sede de apelação. O que a gente precisa compreender é que é necessária a demonstração do prejuízo, mas o legislador coloca uma exceção. Uma exceção de que esse prejuízo ele vai ser presumido, ou seja, não precisa provar se o juiz não intimar a parte exequente a respeito do parágrafo 4º, ou seja, da não localização de bens ou da não localização do devedor. Por que isso? Porque esse é o termo inicial, tanto da prescrição intercorrente como da prescrição. Por isso, a não intimação da não localização do devedor ou da não localização de bens, ela gera uma presunção de nulidade, caso seja reconhecida a prescrição intercorrente, até porque essa intimação é um marco inicial do prazo de prescrição e, na situação inicial, também da suspensão do processo. Parágrafo 7º. Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o artigo 523 deste Código. Como eu já havia comentado um pouco antes, o cumprimento de sentença é regido também por essas normas da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente também pode incidir dentro do cumprimento de sentença. Qual o cumprimento de sentença? Cumprimento de sentença para obrigação de pagar quantia certa, para a execução de obrigação de pagar quantia certa que esteja previsto numa sentença. Então, teremos também esse mesmo regramento da prescrição intercorrente. Para nós fecharmos essa nossa pílula jurídica, vamos a um resumo que vai permitir que vocês consigam visualizar de forma bem didática o funcionamento do mecanismo da prescrição intercorrente. Quando vai ocorrer a prescrição intercorrente? A prescrição intercorrente ela vai ocorrer quando houver uma crise processual, quando houver uma não localização.
não localização de quem, Renato? Ou do devedor ou de bens penhoráveis. Tanto num caso como no outro, haverá uma crise processual, e essa crise processual deflagra a prescrição intercorrente. Mas, a partir de que momento nós vamos contar o prazo de prescrição intercorrente? A partir de quando, então, que terá curso a prescrição intercorrente? Ela terá curso a partir da intimação do devedor, ou da não localização do executado, ou da não localização de bens do executado. Essa intimação, portanto, nos dá o início do prazo. Mas de que prazo? Nós vamos ter aí, na primeira situação que isso acontecer no processo, nós vamos ter um fenômeno aí de dois institutos que vão surgir ao mesmo tempo. O primeiro será a suspensão do processo, que vai ocorrer por um prazo máximo de 1 ano. E o segundo é a prescrição intercorrente, que obviamente ela vai nascer, mas vai ficar suspensa, porque a suspensão ela ocorre junto ali. Então, nasce a prescrição ali, inicia o prazo, mas também ele fica suspenso. E isso porque a prescrição intercorrente ela vai aguardar o decurso do prazo de suspensão. Superada a suspensão, a prescrição continua seu curso. E qual o prazo da prescrição intercorrente? Esse prazo será o mesmo prazo da prescrição da pretensão, que estaria instrumentalizada pelo título executivo, seja judicial, seja extrajudicial. Resumindo, então, podemos perceber que a prescrição intercorrente é um fenômeno processual que faz perecer o direito da tutela jurisdicional para a busca daquela pretensão que estava sendo executada. Isso vai ocorrer tanto no processo de execução quanto no cumprimento de sentença, em razão da não localização do devedor para receber citação ou intimação no cumprimento de sentença, ou ainda quando não forem localizados os bens penhoráveis. Aí, no decurso do prazo prescricional, haverá também o perecimento e a extinção da execução ou do cumprimento de sentença pela prescrição intercorrente. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, deixe aqui nos seus comentários a sua pergunta. Se você também tem alguma sugestão de tema, também coloque aqui nos comentários. Será um prazer fazer uma pílula jurídica sobre o tema que você sugerir. Peço ainda que você curta, comente, compartilhe. Faça com que esse conhecimento alcance outras pessoas. Muito obrigado por sua atenção na nossa pílula jurídica. Um forte abraço.